Sou Sandra Rezende e esse é o canal Flor de Lótus Mulher. Convido você a ficar aqui conosco, dê seu like, convide suas amigas e vem comigo. Olá, iniciando agora a nossa primeira série de vídeos. Essa primeira série, ela recebe o nome de Arte da Fotografia. São pequenos vídeos retirados de uma live que eu fiz, que está inteira no IGTV, lá no meu Instagram, @Flor de Lótus Mulher. E aqui no canal a gente vai apresentar algumas partes dela. Primeira parte, então, nós vamos falar do documentário Janelas da Alma e do filme também Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Então, é muito interessante a gente pensar nessas reflexões. O que a gente pode enxergar além quando a gente começa a enxergar não apenas com os nossos olhos físicos, quando a gente permite que mais do nosso corpo seja capaz de fotografar. Vem com a gente e dê sua opinião. Participe dessa Janelas da Alma, falando sobre a questão da visão, como que a gente vê, quais são as nossas cegueiras, né? E o que a gente deixa de perceber, que muitas vezes a gente se corrompe nessas observações, né? Como que anda a nossa sensibilidade de percepção daquilo que se mostra e que se aparenta, porque cada um vê a partir daquilo que interpreta. A gente sabe que não é a realidade em si, mas a interpretação que você tem daquela realidade. E nesse vídeo, nesse documentário, apareceu um fotógrafo francês que ficou cego dos dois olhos quando ainda era criança, que foi um acidente de guerra, de pós-guerra, na verdade, porque foram minas que estouraram e uma delas afetou o olho e o outro olho foi no outro acidente. E ele cresceu assim, e no colégio, quando ele estava no colégio, que chegou às mãos dele a primeira máquina fotográfica. E ele quis tirar foto, e ele é um fotógrafo cego. Eu achei isso assim, perfeito, sensacional. Porque eu falei, gente, como que a gente tem uma compreensão tão limitada das coisas, né? Que a gente pensa, como que uma pessoa cega vai tirar fotos, né? E ele tirou, e é sensacional a forma, ele conta nesse documentário, né? Ele tirou fotos de uma sobrinha dele, já uma jovem adulta. Ele pedia que ela ficasse, escolhesse o lugar que ela quisesse. Ele ia até ela, perguntava a ela qual a distância que ela estava. Então, vamos supor, se ela estava 40 centímetros, a 1 metro de distância, não sei. E aí ele ia até ela com a câmera, colocava na altura da testa e mais ou menos ele afastava, né? E ele ia pela intuição. E a partir daquela medida que ele fez, daquela comparação, ele ia e tirava as fotos. Quando ele tirou a primeira, ele levou para revelar, né? Mas ele levou para revelar. E qual foi a surpresa dele? Que as fotos estavam lá, ele havia conseguido tirar as fotos. E isso fez com que ele ficasse muito animado, sabe? Ele sentiu assim, ele encontrou uma coisa muito legal dele no que ele fazia. E depois ele começou a tirar fotos dela com ela dançando, ela movimentando, porque a gente imagina, ele tá parado, né? E aí não, começou a tirar fotos com ela dançando. E as fotos saíram com ela dançando. Sabe qual foi a estratégia que ele usou? Que eu achei sensacional? Ele colocou um sininho por baixo da roupa dela, que não aparecia, né? Então, à medida que ela movia, que ela dançava, que ela mexia, ele ia pela intuição, ele ia pelo ouvido, ele ia movimentando a câmera e ele conseguiu fotografar a sobrinha dele dançando. Isso simplesmente sensacional. E ele foi contando depois, né, nesse depoimento, como que ele chegava a essas fotos. Então ele fala, algumas vezes eram pessoas que falavam, outras vezes era ele que ia pela intuição, pela escuta interior. Ele fala isso, ele ia pela escuta do coração. Às vezes era a voz do coração que dizia onde ele devia fotografar, e ele pegava a imagem toda. E eu pesquisei aqui na internet, e tem vários trabalhos de fotógrafos cegos. Isso é sensacional.
E quantas vezes nós que temos a nossa visão não conseguimos perceber e enxergar? A gente muitas vezes no mundo, frente a tanta correria, tanta coisa que vinha acontecendo, eu acho que a gente tinha perdido um pouco dessa sensibilidade. A sensibilidade da escuta do que vai além das palavras, da escuta daquilo que não é dito, da escuta daquilo que nem é feito por meio das palavras, da escuta do vento balançando uma árvore, umas folhas, né? Da sensação de expansão do nascer do dia, do nascer do sol, porque eu entendo que nós somos toda essa natureza e ela se manifesta em nós também. Então, essa sensibilidade para parar, para reconhecer na realidade, para reconhecer naquilo que eu quero ter como meu foco, meu objeto de atenção, ou não sei se a palavra objeto foi mais adequada, mas aquilo para qual a minha intenção, mesmo que sem ser com o olhar físico, né, ela me guia para eu registrar essa beleza. E ser capaz de capturar essa beleza, essa simplicidade, né, por meio da fotografia. Eu acho sensacional, eu acho isso maravilhoso. Aquele livro, Ensaio sobre a Cegueira, né? Eu li o livro e assisti ao filme. Então, a gente parar para poder pensar nessa questão da fotografia, nessa questão da cegueira do mundo, nessa questão de, mesmo tendo olhos para enxergar, a gente não enxerga muitas vezes, e pessoas que às vezes não enxergam ou não enxergam bem, conseguem capturar muita coisa que é dita nesse silêncio, nessa beleza, né? Nessa conexão que acontece de encontro de almas, de vidas, porque a natureza é um ser vivo, tudo na natureza é esse ser vivo. Então, esse encontro, né, quando a gente consegue registrar isso, não só na fotografia, mas no nosso interior, e ser capaz de trazer isso para uma leitura da realidade, uma leitura da vida, eu penso que é um braço fantástico para um acréscimo de sabedoria de vida, para um acréscimo de leitura da realidade. Tanto o livro quanto o filme Ensaio sobre a Cegueira, ele traz isso. Pelo menos a mim traz isso. Se vocês já leram o livro, já assistiram o filme, se já viram o documentário Janelas da Alma, por favor, coloquem aí, me ajudem aí partilhando, né, como que vocês perceberam e percebem isso.